Olá, seja bem-vindo ao canal da minha Biblioteca Católica. Eu sou a Thaís e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a resenha do Guia de Leitura de Dezembro, chamado Porta do Céu. Vamos lá! Antes da gente começar, não esquece de deixar o teu comentário, o teu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Bem, no mês de dezembro, nós estamos com um box inteiramente dedicado à Nossa Senhora. É um box que vai nos ajudar a conhecer melhor não apenas a Mãe de Deus enquanto sua história, enquanto seu papel na história da nossa salvação, mas também o quanto ela, como mãe, quis sempre estar próxima de nós. E fez isso por meio de diversas aparições que ocorreram ao longo da história em vários lugares do mundo e de diversas formas. E para nos ajudar nesse caminho de compreensão de todas essas aparições de Nossa Senhora, nós preparamos um guia completo para ser, de fato, um caminho e um companheiro nesse percurso aí de conhecimento de todas essas aparições. Então, nós preparamos o guia desse mês, chamado carinhosamente de Porta do Céu, um dos títulos de Nossa Senhora, mas também um dos títulos que nós encontramos na ladainha de Nossa Senhora. E nós preparamos no guia desse mês, chamado carinhosamente de Porta do Céu, um percurso com 4 pontos para te ajudar nesse caminho de compreensão. A gente começa o guia na nossa leitura lendo a respeito dos dogmas marianos e dos papas. Como você já sabe, um dogma é uma verdade de fé proclamada pelo Sumo Pontífice e que é uma certeza absoluta de alguma realidade da nossa fé. Quando nós falamos de dogmas marianos, nós estamos falando basicamente de 4 principais dogmas. O primeiro proclamado no século V foi o dogma da maternidade divina. Foi quando a Igreja reconheceu propriamente Maria como Mãe de Deus. Embora todos já soubessem que essa era uma realidade, que Jesus era Deus e que Maria, portanto, seria a Mãe de Deus, o que acontece é que ao longo da história foram surgindo muitas heresias a respeito da fé. E era necessário que nesses momentos, quando surgiam heresias ou más compreensões da fé, a Igreja se posicionasse e dissesse com clareza para os seus fiéis qual era a fé verdadeira. Então, por isso a gente tem a primeira instituição desse grande dogma mariano de Maria como Mãe de Deus. Depois, também em razão de heresias e de confusões, foi necessário que a Igreja se posicionasse em relação a um outro grande mistério da fé, que é a virgindade perpétua de Maria. Ou seja, Maria sempre foi virgem. E essa é uma verdade que também tinha sido questionada na época, ali pelo século VII, e que depois acabou sendo confirmada pela Igreja como uma verdade de fé. Depois disso, a gente tem outro dogma proclamado pela Igreja, que é o dogma da Imaculada Conceição. Ou seja, Maria foi concebida pura, sem o pecado original. E por último, o mais recente dogma proclamado foi o da Assunção de Nossa Senhora. Ou seja, Nossa Senhora não morreu aqui na Terra e ficou enterrada, mas a gente, pela Igreja, acredita naquilo que a gente chama de dormição. Maria passa por esse processo de dormição, não morre propriamente, mas como que fica adormecida e é assunta ao céu por Deus. É diferente de Jesus também, porque a gente tem essa distinção, né? Jesus ascendeu, ou seja, por ele mesmo sobe aos céus, por sua própria força, digamos assim, por seu próprio poder e divindade. Mas com Maria é diferente, porque nós sabemos que Maria, por mais que seja a Mãe de Deus, continua sendo humana. Então, a única forma é que Deus mesmo a eleve ao céu. Por isso que nós dizemos que ela foi assunta. E esse é o nosso 4º dogma mariano. E no texto a gente vai saber que não é apenas o processo de declaração desses dogmas, mas a relação importante que os papas tiveram nesse processo. Então a gente vai conhecendo aí a história com detalhes de cada heresia que surgia e de como os papas eram inspirados por Deus naquele momento para declarar os dogmas de fé e reconhecer as verdades seguras da fé católica para os seus fiéis. Então a gente tem um primeiro capítulo dedicado a todos esses mistérios da nossa fé. E depois, no segundo capítulo, a gente tem uma linha do tempo com cerca de 50 aparições de Nossa Senhora que começam nos anos 40 depois de Cristo e vão até 2009, né? As aparições reconhecidas. São cerca de 50 e essas ainda são apenas algumas das aparições que Nossa Senhora já fez ao longo de toda essa história, ao redor de todo o mundo. Então nós podemos destacar algumas principais que estão ali, como a primeira delas, que foi a aparição de Nossa Senhora do Pilar, nos anos 40 para São Tiago Maior. Depois a gente tem grandes aparições que fazem parte da nossa realidade de fé com muita proximidade, como Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes. A linha do tempo vai nos levar até
a última aparição de Nossa Senhora no Egito, reconhecida pela Igreja em 2009. E todas essas aparições, essa linha do tempo, nos ajuda a enxergar o quanto Nossa Senhora esteve presente na vida dos seus filhos. E não só isso, o que também chama a atenção quando a gente olha essa linha do tempo tem os anos, o local onde ela apareceu e a forma como ela apareceu, a face que ela tinha, a roupa que ela levava. E é muito interessante perceber que para cada cultura e para cada país é como se Nossa Senhora escolhesse a roupa certa. Ela se adequa, digamos assim, para que seja um rosto familiar, para que seja uma vestimenta familiar, para que seja de fato uma proximidade de mãe para com seus filhos de cada lugar. Por isso que nós vemos Nossa Senhora com uma determinada face quando ela aparece em Fátima, em Portugal, por exemplo, mas na aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, no México, ela já apresenta uma outra face, uma outra roupa, uma outra veste. Porque isso não significa que são muitas Nossas Senhoras, que são muitas Marias. Ao contrário, a verdade é que é uma só, como nós já sabemos, mas isso nos leva a perceber o cuidado, o zelo e a preocupação de Nossa Senhora para que nós consigamos entender que ela está próxima dos seus filhos. Ela se abaixa, digamos assim, e se aproxima dos seus filhos. Depois, na terceira parte do guia, obviamente nós não podíamos deixar de falar com muita exclusividade das aparições de Nossa Senhora no Brasil. Então a terceira parte vai nos contar um pouco sobre a história de Nossa Senhora Aparecida, quando ela aparece para os 3 pescadores, a sua imagem, como nós já conhecemos, nós temos aí o nosso grande santuário nacional. E é uma história belíssima, contada em detalhes no nosso guia, com fotos, com toda a história que nós temos também de relação entre essa aparição aqui no Brasil e Portugal. Enfim, para conhecer melhor essa história, é só fazer essa leitura aí no guia completo. E depois nós também temos uma outra aparição que às vezes não é tão conhecida ainda no Brasil, que é a aparição de Nossa Senhora de Simbres, quando Nossa Senhora aparece na região de Pernambuco em 1936. Uma aparição também milagrosa, belíssima, com muitas promessas e que vale a pena ser conhecida em detalhe. Obviamente porque nós estamos falando de um carinho de Nossa Senhora para o povo brasileiro. Ela apareceu para diversos países nesse mundo, diversos lugares, mas ela também apareceu para nós 2 vezes, reconhecidas pela Igreja, por enquanto, e são esse sinal do amor de Nossa Senhora pelo povo brasileiro. E por fim, no final do guia você também vai ter a biografia da autora do livro do mês, a Joan Carroll, que é uma americana estadunidense que dedicou sua vida para escrever vários livros a respeito da fé católica, escreveu sobre corpos incorruptos dos santos, milagres eucarísticos, enfim, é uma autora que tem aí uma linda história de fé e que também nos presenteia com esse livro tão belo e tão completo a respeito das aparições. Então, a ideia do box deste mês é que você realmente conheça Nossa Senhora, digamos assim, com todas as suas faces, com todo o seu amor para os seus filhos ao redor do mundo inteiro. E quando nós contemplamos esse amor para todos, nós também conseguimos perceber que ainda assim estamos falando de um amor individual, único e pessoal. Ou seja, ao mesmo tempo que Nossa Senhora ama a todos os seus filhos, ela também nos ama particularmente. E isso é o que mais, de certa forma, toca o nosso coração quando nós conhecemos a história das aparições de Nossa Senhora. Esse foi o guia do mês de dezembro, espero que você tenha gostado dessa resenha, espero que faça uma ótima leitura. Não esquece de deixar o teu comentário, o teu like, nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!